Lucas 22, verso 31 diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém? Eu quero falar com os irmãos nessa noite a respeito de ressurreição. Mas não só ou apenas da ressurreição de Jesus. Porque naqueles dias muitas coisas foram ressuscitadas. Naquele dia que Jesus saiu do sepulcro, muitas outras vertentes precisavam de ressurreição. E Jesus se encarregou de cada uma delas. O texto que nós lemos agora conta a história de uma oração que Jesus fez para o apóstolo Pedro. Na ocasião, Jesus disse que Pedro, ele estava sendo cortejado, assediado pelo diabo, pela opressão do inferno. O texto diz que ele estava cirandando, ele estava andando em círculos ao entorno de Pedro. E talvez encontrando ali alguma brecha, encontrando talvez alguma situação que pudesse realmente talvez derrubar a vida de Pedro. Por isso que o texto diz que foi pedido, porque não vai haver coisas acontecer no reino espiritual sem que haja uma legalidade. Se eu e você tropeçamos, se eu e você temos uma vida de pecado, nós estamos dando legitimidade para que maldições, para que a força opressora das trevas possa agir nas nossas vidas. Da mesma forma, quando eu e você também nos posicionamos, quando nós oramos, quando nós nos apropriamos das bênçãos de Deus, elas também manifestam na nossa vida e impedem a força do mal de agir. E aí, queridos, nessa oração, Jesus relata, e ele diz para Pedro: olha, eu orei por você, porque Satanás quis te destruir, mas eu intercedi por você. E você, quando estiver recuperado, fortalecido, você vai ser um instrumento na vida dos seus irmãos. Amém? Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Pedro havia sido chamado para se tornar um pescador de almas. Mateus capítulo 4, do verso 18 até o 20, a Bíblia diz que Jesus andando pela praia, ele então encontra Pedro, verso 19, e diz que Jesus passa por eles e diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens ou de almas. Queridos, nos outros evangelhos conta que a coisa foi mais complexa do que esse convite. Houve ali uma ocasião de um milagre, porque Pedro nada conseguia com a sua pescaria. Era um experiente, era um pescador profissional, mas não estava tendo êxito. Diz o texto que ele voltou pela manhã. Os pescadores saem realmente pela madrugada, e assim que as redes estão cheias, ainda pela madrugada eles voltam. Mas aquela noite nada deu certo. Mas Pedro insistiu e já era amanhã. Talvez esse empenho, esse esforço tenha atraído a presença de Jesus. E quando eles se aproximam, Jesus dá uma ordem e fala: olha, experimenta lançar a rede do lado direito do barco. E assim eles fizeram. Pedro ainda disse: olha, nós já fizemos tantas vezes, mas nós vamos fazer sobre a tua palavra. E assim eles fizeram e obedeceram. Por causa de uma palavra profética sobre situações que não estavam dando certo, o cenário muda. Pedro, diante daquele milagre, Pedro, diante daquela revelação, Pedro, diante daquela manifestação sobrenatural, Jesus faz então o seguinte convite:
Olha, você está dando certo aí agora no teu ramo de pescaria, mas eu quero te dar algo muito maior do que isso. Venha me seguir. Eu vou te ensinar, eu vou transformar a tua vida gradativamente, e você será um pescador de almas. Aquilo foi tão forte na vida de Pedro, que ele abandonou tudo e passou a seguir Jesus. Talvez alguém não tenha muito entendimento a respeito disso, e fala: meu Deus, agora que estava dando certo, por que ele abandona? É porque, querido, você pode estar dando certo em alguma área da tua vida. Você pode até conquistar coisas na tua caminhada nessa terra, mas sempre vai existir algo que vai faltar. Porque dentro de cada um de nós tem ali o tamanho de Deus, e quando Deus entra e preenche com um propósito que Ele tem para nós, é que nós vamos nos sentir realizados. O propósito da vida é o que traz a felicidade e que impede de pessoas tirarem a própria vida. Há pouco tempo nós ouvimos pessoas que suicidaram nessa cidade, pessoas que aparentemente tiveram um êxito, conquistas em muitas áreas, talvez até em áreas que é o sonho de muitas pessoas. Mudaram até as suas condições, dizendo: olha, para ser feliz eu tenho até que mudar o jeito de me relacionar, e assim fizeram. Mas nada disso preenche o vazio da alma. Não é o dinheiro, não é um cônjuge, não é um filho. A pior coisa na vida de um ser humano é não entender o propósito de Deus, é não entender a missão, é não entender qual é o significado da tua existência nessa terra. Quando você tem isso, as outras coisas se resolvem. Quando Jesus entra ali na vida de Pedro, a pescaria dá certo. Quando Jesus entra na nossa vida e nos dá essa missão, as coisas fluem, funciona. Então, pior do que você morrer é você não ter um entendimento da tua missão nessa terra. Então aquilo para Pedro era tudo o que ele queria, era a resposta do seu âmago, da sua existência. Era aquilo que não ia fazê-lo mais adoecer, aquilo que não ia deixá-lo mais entristecer. Talvez ali nas tardes, na viração do dia, ou talvez quando deita no travesseiro, ou talvez quando chega no apogeu de qualquer conquista, ou nos vales. Era a resposta de entender que estava no centro da vontade de Deus. Vidas sendo realmente restauradas, casamentos, famílias. E aí então, um dia ele tem uma experiência sobrenatural. A Bíblia diz que ele vê Jesus reluzindo. Ele vê figuras emblemáticas para os judeus, Moisés e Elias, testificando a respeito de Jesus. Enfim, Pedro tem experiências sobrenaturais. Mas em um dia, prendem Jesus. Levam Jesus para uma prisão, altas horas da madrugada. Acusam Jesus de traição. A coisa estava meio nebulosa, não tinha legalidade naquele tipo de julgamento. Prender Jesus de noite, não havia uma acusação clara. Dizia: não, ele está usurpando o trono, dizendo ser um rei. Só que aqui é o Império Romano que governa, não tem rei. Os próprios religiosos que criticavam a imposição do Império Romano, dizendo que nós não temos César como rei, usaram aquilo como pretexto para acusar Jesus. Jesus então é preso, e quando Jesus está sendo levado para um pátio, depois ali daquele momento difícil, aí agora Pedro está ali próximo e ele vê Jesus passando. Pedro estava acompanhando aquela cena, próximo de uma fogueira. Uma mulher levanta e olha para Pedro e diz: eu já te vi. Você é um dos seguidores dele. Você o acompanhava. E havia agora um pânico. Prenderam Jesus, prenderiam também os seus seguidores. Eles queriam exterminar aquela seita, segundo a religião, segundo as acusações.
a ameaça ao poderio romano. Então agora eles estão com medo. Mas aí Pedro, quando aquela mulher o acusa de ser um seguidor, um discípulo, ele pragueja, ele diz palavrões e ele nega Jesus. E ele nega Jesus por 3 vezes. E ele então lembra da palavra de Jesus. Porque foi exatamente nesse dia que Jesus disse para ele: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar. Então, corrigindo, ele nega por 3 vezes, antes que o galo cante. E aí, querido, a história agora é complexa, porque Jesus agora não fica preso. Jesus é maltratado, chicoteado. É uma sexta-feira da paixão, como nós damos o nome. Aquela cena tenebrosa, terrível. Jesus então é levado, morre lá para as 3 horas da tarde. Seu corpo é colocado no túmulo. E agora fica ali então aquele clima de pânico, de medo. E agora Pedro, que havia largado tudo para seguir Jesus, que havia colocado a sua crença, colocado a sua convicção, colocado a sua esperança, a sua fé em Jesus, não estava entendendo nada. Apesar de Jesus muitas vezes dizer que ele seria morto. Mas, querido, na hora, quando a gente vivencia um problema, as emoções, elas tomam conta do raciocínio, da razão e até mesmo da fé. Pedro não lembra de nenhuma promessa do Senhor. Ele está assustado, ele está apavorado. E o pior, ele está se sentindo um traidor. Ele está se sentindo como aquele que nega Jesus, porque ele lembra, puxa vida, na hora mais crucial, importante, eu o nego. Mas de repente, alguma coisa acontece no 3º dia. A Bíblia diz que algumas mulheres foram ao sepulcro, porque a lei dos judeus não permitiam que se pudesse fazer nada no dia de sábado. Jesus morreu próximo das 6 horas da tarde, quando se vira um dia para o outro. Aí começa a contar o dia de sábado. E ali então, o corpo de Jesus é guardado e as mulheres vão no domingo pela manhã, para agora sim colocar ali as essências para conservar o corpo o máximo possível. E quando elas chegam no sepulcro, a Bíblia diz que Jesus não estava mais ali. A pedra havia sido removida e o túmulo estava vazio. A morte não conseguia segurar aquele que era a própria vida. Querido, então agora aquelas mulheres recebem agora uma orientação. Marcos capítulo 16, verso 7. É dada uma instrução. E diz assim: mas ide e dizei aos discípulos. Mas agora dá ênfase ao nome de Pedro. Eles tinham 12 discípulos e existiam outros discípulos também, mas os 12 eram os principais. Agora o anjo diz: diga a Pedro. É como se houvesse um recado especial para Pedro. Diga aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Falando de Jesus. Jesus ressuscitou, porque procura entre os mortos aquele que vive. Ele não está mais pendurado no madeiro, ele não está mais morto, ele está vivo e intercedendo por nós, agindo, articulando. E ele vai adiante de vós para Galiléia. Agora, é um recado especial. Vá e diga a Pedro. Querido, era alguém que precisava ser ressuscitado. Era alguém que precisava ser encontrado naquele dia. Eu não sei o que passava na cabeça de Pedro, mas talvez os ensinamentos de Jesus estavam borbulhando. Mateus capítulo 10, verso 32 e 33. Antes de morrer, Jesus disse assim: olha, qualquer um que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer
que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Quem sabe na cabeça de Pedro havia uma guerra, uma batalha, uma acusação. E eu te falo que a coisa era tão séria, aquela luta, aquela pressão psicológica. Talvez Pedro, mesmo lembrando que Jesus podia ressuscitar, mesmo enchendo de esperança o coração, falando assim: jamais Ele vai me perdoar. Eu o neguei diante dos homens, eu o neguei na hora H, e eu era sabedor. Jesus aparece aos 11, ali em algum momento, quer dizer, algumas coisas acontecem, mas Pedro estava ali, se sentindo uma pessoa indigna. Então ele volta para o barco, ele volta para o velho costume, ele volta a ser um pescador. Puxa vida, um dia ele estava cheio de paixão, ele abandona a empresa que ele possuía, ele deixa tudo para seguir Jesus, mas aí ele se sente desqualificado, porque ele não é aprovado no teste. Então ele fala: o que resta para mim? Vou voltar a ser o que eu era. Então ele volta para o barco, talvez deu ouvido ao acusador, talvez ele tenha vergonha dele mesmo, talvez ele lembra de tudo que Jesus fez por ele, mas aí ele olha para a praia. A Bíblia diz que eles veem brasas e um peixe posto em cima e pão, e Jesus estava próximo, dizendo: trazei dos peixes, e vocês agora apanharam. Pedro ouve aquele convite, e de novo há uma alegria no coração dele. E agora ele vai correndo em direção à praia. Jesus coloca peixe para assar na fogueira, e ali tem muito significado, porque a brasa só estava ali assando aquele peixe. Ela tinha o propósito de aquecer aquele peixe. Talvez querendo ensinar sobre alguma coisa. Olha aqui, eu faço tudo com propósito. Nós vamos comer peixes daqui a pouco, e ele tem que estar pronto. Vários ensinamentos. Mas agora Pedro não é mais o bam, porque da outra vez ele disse para o Senhor: mestre, eu fiz isso a noite inteira. Agora ele não fala mais nada. Ele não fala, porque agora ele entende que ele era uma pessoa falha, era uma pessoa que tinha os seus altos. No passado ele havia dito para Jesus: eu jamais te negarei, eu vou para onde o Senhor for. Jesus diz: olha, vão me prender, vão me matar. E ele disse: jamais, eu não vou deixar isso acontecer. Só que agora Pedro ficava calado, porque ele dizia: muita coisa que eu falei eu não consegui cumprir. E agora nesse cenário, no verso 15 até o 17, Jesus chama-os para em volta daquela fogueira: amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: então apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E disse ele: apacenta minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele se entristeceu, porque perguntou por 3 vezes: ama-me? E disse-lhe o Senhor: tu sabes que eu te amo, Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro fica triste, porque ele ainda não entendia que Deus estava agindo na vida dele para curar. Ele não entendia porque Jesus Cristo estava se movendo para tirar toda a trava no mundo espiritual e emocional da vida de Pedro. Foi perguntado por 3 vezes, porque foi o número de vezes que Pedro nega Jesus. Deus é especialista em reconstruir as nossas histórias, nas nossas falhas, nos nossos erros. Quando ele diz para Pedro: olha,
eu intercedi por você, eu fui o intercessor. Ele estava querendo dizer: olha, eu vou agir para que você seja fortalecido nessa área. Sabe, Jesus Cristo se torna aquele que intercede por nós, aquele que ajuda nas nossas fraquezas, aquele que caminha conosco. Houve uma sexta-feira da paixão que o mundo cristão até lembra, mas houve ali um sábado de silêncio, em que na terra não aconteceu nada, em que ficou em silêncio tudo e não se sabia. Talvez um tempo de desespero para muitas pessoas, e é aquele tempo que nós não entendemos se Deus está agindo ou não. O que está acontecendo é a hora talvez do acusador entrar, é a hora talvez da nossa mente entrar em parafuso, é a hora que muitos ficam tristes e querem voltar para as redes, para o velho hábito. É aquele momento que você acha que está só, mas nesse momento Deus está trabalhando. A palavra de Deus diz que Jesus estava descendo ao mundo dos mortos e tomando da mão de Satanás as chaves do inferno e da morte, porque todos que morriam eram condenados. Jesus vai lá e diz: eu morri por todos, agora aqueles que me aceitam têm direito à vida eterna. E Ele leva as chaves da vida para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Mas aparentemente aqui não vimos nada. São coisas que acontecem no reino espiritual. E talvez nessa hora a gente não entende os processos. Talvez o dia de silêncio, o sábado de silêncio na nossa vida seja terrível. É aquela hora que a gente fala: cadê Deus? Porque o Senhor não está agindo. Querido, tenha fé que o Senhor que fez a promessa, aquele que disse que estaria intercedendo por nós, Ele está agindo, operando. Eu não vejo, eu não sinto, mas Ele está agindo. Vai chegar o domingo da ressurreição, vai chegar o dia da vitória, em que eu vou entender e as coisas vão fluir. Talvez Pedro não estava entendendo. Por que o Senhor está perguntando pela terceira vez? Eu fiquei triste com isso. Mas em outras palavras, era como se Jesus estivesse falando: eu quero te curar na tua ferida, na tua falha, na tua dor, na tua deficiência. Não importa o tamanho da tua falha, Deus vai te levantar. Talvez o diabo pediu para peneirar a tua vida, mas Jesus não deixou. Ele não deixa te destruir. Foi isso que ele falou para Satanás: olha, você não vai levá-lo não, porque mesmo que ele negue, eu vou voltar para reconquistar. Jesus já tinha ressuscitado, mas ele precisava trazer Pedro de volta, porque Jesus não desiste de nenhum de nós. Talvez o mundo desista, talvez as pessoas cansem. Agora a coisa maravilhosa é que Jesus pensa em todos os detalhes. Jesus poderia ter curado aquela ferida de outras formas, mas Ele põe uma fogueira, Ele coloca peixe, e Ele chama Pedro para ficar em volta daquela fogueira. Porque Jesus foi negado por Pedro diante de uma fogueira. Aí Jesus quer garantir que no lugar onde você teve vergonha, você vai ter dupla honra. Que no caminho que talvez você falhou, Pedro falhava na pescaria, Jesus entra. Ele falha ali no ministério, aí Jesus entra. Sabe, quando você começa a entender que por mais que você seja bom e expert, mas eu tenho que dar o lugar de Jesus na minha vida, eu preciso dele. Ele não me salvou apenas uma vez, Ele me salva todos os dias de mim mesmo.
Ele salva das armadilhas, salva das minhas desistências. Então Jesus monta um cenário perfeito para restaurá-lo, porque Ele não desiste de nós. A psicologia ensina sobre você reviver cenas. Existe um processo chamado de ressignificação, para você viver a mesma cena traumática e tentar olhá-la com outros olhos, enxergar ali lado positivo que talvez você não viu. Jesus, que é o Criador da vida, Ele sabedor disso, Ele recria a cena e diz aqui: numa fogueira você me negou, mas numa fogueira eu te dou a chance de 3 vezes confessar o teu amor por mim. Nessa hora o inferno estremece, porque ele estava desanimado. A fé dele estava morta, a esperança dele estava no chão. Ele já ouviu falar, você recebeu o recado da ressurreição, mas dentro do coração dele ainda Jesus estava morto. Mas diante daquele cenário, diante daquela palavra, diante de novo de uma oportunidade, Jesus dizendo: eu estou perguntando para você, fala para mim. E daquele dia em diante, Pedro é ressuscitado dentre os mortos. Ele é restaurado, ele vira outro. Pedro, que era cheio de si, agora foi lá para o dia de Pentecostes ser cheio do Espírito Santo. E no meio de multidões de pessoas de todas as nações, Pedro, que negou para uma mulher numa fogueira, agora diante de todos ele pega o microfone da época, ele pega a palavra e ele começa a pregar para todos, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Ele foi morto, mas ressuscitou e deu a vida para salvar aqueles que creem, aqueles que querem entregá-la. Sabe, aquilo que veio para destruir, Jesus transformou em algo para curá-lo. Enfrentou os romanos, se tornou um dos opositores, ali o líder da igreja. O medo antigamente fez Pedro correr e esconder da multidão, mas agora ele enfrentava o medo, agora ele tinha coragem. E às vezes, querido, o diabo faz uns planos para a nossa vida. Talvez cheguem esse tipo de coisa diante de Jesus. A palavra de Deus diz que Satanás rodeia a terra e chega diante de Deus e tem uma acusação dizendo: olha, Jó só te serve porque o Senhor o cerca de bens. Deixa eu tocar nos bens para ver se ele consegue ainda te servir. Talvez foi o tipo de pedido que foi feito naquele dia, quando Jesus falou: olha, Satanás veio e acusou, cirandou a tua vida. E talvez hajam planos para destruir o teu casamento, a tua fé, a tua alegria, a tua esperança, as tuas finanças, os teus relacionamentos, o teu propósito de vida, que tem que prevalecer sobre tudo. Mas aí Jesus não deixa e diz: não, eu estou aqui intercedendo por ele. Você consegue entender que Jesus Cristo está intercedendo por cada um de nós? Pedro, antes daquela luta, ele era fraco, covarde, mas agora era cheio de ousadia. Talvez o inferno achou que com aquilo ia acabar com a vida de Pedro, fazendo voltar a ser um pescador fracassado. Mas Jesus era aquele que cuidava dele. A fé de Pedro, a esperança e a motivação foi ressuscitada naquele dia. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes vão vir pensamentos dizendo: nós somos um erro, nós somos um fracasso. Mas Jesus ama
o pecador que chora atrás da fogueira. O sistema nos cria para a gente ser herói, aquele que não dá o braço a torcer, aquele que é cheio de si. E Deus sabe das nossas falhas, sabe dos nossos temperamentos, da nossa personalidade. E talvez por isso que esses processos até aconteçam na nossa vida, para nos melhorar. Pedro agora era muito melhor do que antes. Antes ele era o arrogante, ele achava que não, Senhor, eu dou conta de tudo. Quando foram prender Jesus, ele tira uma espada e corta a orelha de um dos sacerdotes que estava acompanhando os soldados, porque ele era aquele que dizia: eu resolvo tudo na força. Só que a história mostra que ele não era tão forte assim. Mas você sabe como que Deus pode nos resgatar? Quando você demonstra o teu amor por Ele. Jesus fez 3 perguntas: se você me ama, começa a cuidar das pessoas, começa a cuidar das ovelhas. Quando a gente ensina que cuidar um do outro, está em célula, não são invenções, mas é uma maneira de você demonstrar o teu amor, de você retribuir. Eu te falo na prática, quando você começa a cuidar do outro, você vê que os seus problemas são menores, porque você começa a encontrar desafios maiores. Quando você começa a cuidar do outro, muitas vezes você vai ter que dar aquilo que talvez está faltando na tua vida, mas você começa a profetizar, assim como os discípulos foram entregando pão uma vez, sem as pessoas terem de comida, e eles mesmos, mas no processo de entrega houve a multiplicação. Enquanto você vai abençoando, Deus vai abençoando a tua vida, abençoando a tua casa. Muitas vezes você vai ter que orar por cura para alguém, sendo que você está precisando de cura na tua casa e na tua família. Muitas vezes você vai ter que profetizar a bênção no casamento, e às vezes teu casamento está em frangalhos. Muitas vezes você vai ter que falar de fé, e às vezes a tua fé está vacilando. Muitas vezes você vai apregoar o amor de Deus na tua vida, mas você está se sentindo um lixo. Mas enquanto você faz, há um processo de transformação na tua vida. Você vai demonstrando o teu amor, e o diabo vai sendo afastado, a tua vida vai sendo recuperada, e o milagre da ressurreição acontece na tua vida. Fique de pé no teu lugar, coloque a tua mão sobre o teu coração. Meu Deus, alcance agora onde as palavras não conseguem alcançar, onde os medicamentos não conseguem fazer efeito. Meu Deus e meu Pai, aquilo que talvez nós, com a nossa atitude, que muitas vezes, meu Deus, arrogante, nós achamos que nós mesmos vamos dar conta. Nessa noite nós colocamos diante do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu declaro que toda a arquitetação do inferno contra essas vidas, todo o plano de Satanás, quando ele cirandou essas vidas, eu declaro por terra agora, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu declaro o milagre do Senhor. Vidas sendo curadas, libertas, cativos sendo agora, ó Pai, libertos, e o propósito do Senhor se cumprindo na vida dos seus filhos. Eu declaro sonhos sendo ressuscitados, eu declaro a fé mais viva do que nunca, eu declaro a alegria da salvação neste coração, eu declaro, meu Deus, prazer em te servir. Eu declaro o propósito do Senhor sendo reencontrado na vida dos seus filhos. Meu Deus, nós não vamos voltar para a velha prática. Nós vamos continuar sendo exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para ser.